Boa noite, meu nome é Vitória e eu vou falar sobre a IATF, que é a Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Com base numa análise que nós fizemos na propriedade de Ricardo Blake, que fica localizada em Rolante, a gente observou o método que eles usam lá, que é a inseminação artificial, que, considerando os novos meios de produção, este não seria o único meio de procriação qualificado. Conforme os dados mostram, no Brasil, apenas 6 a 7% dos pecuaristas utilizam a técnica de inseminação artificial. E são por motivos de possibilidade de transmissão de doenças do touro para a fêmea, possibilidade de acidentes com touros muito grandes ou muito agressivos, um menor aproveitamento do macho, utilizando para um baixo número de fêmeas ao ano. O meio IATF é considerado mais qualificado para o aperfeiçoamento da reprodução das vacas leiteiras, tem benefícios de ganho genético e, por não ter uma estação de monta definida, o produtor vai ter a mesma quantidade de leite com o auxílio da IATF. Possibilita concentrar os nascimentos do início da gestação de parição. Isso resulta em um maior peso dos bezerros, até a desmama. Um melhor aproveitamento das novilhas de reposição e uma maior fertilidade das vacas na seguinte estação de monta. O maior período de descanso pós-parto é traduzido por uma melhor eficiência reprodutiva das vacas, particularmente das novilhas de primeiro parto. E quando a escolha é por realizar mais de uma IATF no mesmo lote de animais, dizemos que estamos fazendo a ressincronização. O intervalo entre protocolos pode ser de 30 ou 45 dias. Caso a opção seja 30 dias de intervalo, o novo protocolo é iniciado antes mesmo do diagnóstico de gestação do primeiro protocolo. Durante o segundo protocolo, é feito o diagnóstico da gestação com auxílio de ultrassonografia. E os animais que estiverem prenhas não continuam o protocolo, mas os animais diagnosticados como vazios finalizam o protocolo e recebem a segunda IATF. No caso de optar por um intervalo de 45 dias entre protocolos, o diagnóstico deve ser realizado antes do início do protocolo seguinte. Visto que a demanda da IATF consiste em maiores números de criação, aumenta a produtividade dos produtores e diminuindo os riscos para a saúde dos bovinos. É considerável utilizar este novo mecanismo do mercado para melhores resultados, tanto na genética quanto no rendimento de lucros. Um dos princípios da IATF é aumentar a produtividade em rebanhos leiteiros, e alcançar uma elevada eficiência produtiva em vacas leiteiras de alta produção é um grande desafio. Além disso, sempre existe algo que possa ser feito para melhorar os resultados, não é mesmo? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Gabriele, estudante de Medicina Veterinária. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o sistema de confinamento freestyle. O que é o sistema de confinamento freestyle? Hoje, ele ganhou muito espaço entre os criadores de gado. Ele trata-se de uma alternativa ao sistema de produção de leite em confinamento. Porém, é preciso que o ambiente de criação proporcione o maior conforto possível para os animais. E para isso é preciso saber investir, planejar as instalações de maneira correta. As baias individuais, ou camas, como podemos dizer, elas devem ser o primeiro ponto de conforto a ser observado no sistema freestyle. O conforto desse local começa a ser observado na hora da construção, quando se decide o tipo de cama que irá comportá-lo. Materiais orgânicos causam mais conforto para esses animais, mas tem os prós, que são a proliferação de bactérias, o que prejudica a saúde da vaca, principalmente a obtenção de mastite. Uma solução é o uso de pneus usados e areia. Tem diversas pesquisas que já demonstram que os animais passam o dobro do tempo nesse tipo de cama do que em camas de concreto. Em relação ao tamanho, o recomendado para um animal de cerca de 725 kg é uma baia de 2,29 metros de comprimento por 1,22 metros de largura. Diversos problemas que atrapalham o bem-estar das vacas podem estar relacionados com o tamanho das baias
ou manutenção inadequada, sendo elas, por exemplo, o tamanho inferior ao recomendado. Se a vaca for uma vaca grande, como uma holandesa, o tamanho dessa baia precisa ser maior. Se ela for um animal de menor porte, como as Jerseys, elas devem ser um pouco menor. O tamanho é referente ao tamanho da vaca. Então, o que vai acontecer? Outro problema encontrado é o corpo fora da cama, quando a metade da vaca fica para fora ao se deitar. Significa o quê? Que este tamanho de cama está inadequado para esses animais. Animais e baias sujas também são outros problemas. Os animais, eles não podem ficar deitados na área de circulação. Se isso está acontecendo, é sinal de que a cama está com problema. Os animais com dificuldade de levantar ou recusam se deitar na baia. Também é um problema enfrentado com essas baias incorretamente. O método é um dos mais populares do mundo. O projeto de freestyle é utilizado em diversos países e consiste basicamente em 3 áreas principais: as camas individuais, os corredores de acesso e a área de trato. Como que funciona? Existem diversos tipos de confinamento e desta forma o produtor rural deve pesquisar qual método se enquadra melhor às suas necessidades. O valor das instalações e investimentos, portanto, vai depender dos recursos que a fazenda tiver disponível. Também do nível de automatização e equipamentos que pretende instalar. Sendo assim, confira a forma básica do sistema freestyle de baixo custo deve funcionar. As vacas, elas ficam soltas em um cercado. Existe uma baia para cada vaca e ela serve para descanso dos animais. Os animais permanecem lado a lado. As baias devem ser forradas com camas de material confortável e seco. Uma parte da instalação deve ser reservada para alimentação e exercício das vacas. Quando as vacas ficam fora da ordenha, portanto, elas podem caminhar no espaço livre e esse espaço pode ter o solo coberto com concreto ou ainda ser de chão batido. Também é muito importante que elas possuam acesso à alimentação verde, que pode ser silagem, feno ou capim fresco cortado. A construção do freestyle apresenta muitos benefícios para a produção. Uma das vantagens do método é o controle do ambiente em uma área fechada. Então, o produtor mantém um controle maior sobre os animais, evitando assim possíveis patologias e outros problemas que possam surgir. Em um confinamento como este, é possível oferecer mais conforto aos animais, o que acaba refletindo na produção de leite, sendo assim aumentando a quantidade e a qualidade de leite fornecida por esses animais. Durante os meses muito quentes, por exemplo, o plantel pode ser resfriado com a ajuda de ventiladores e até mesmo hoje galpões climatizados. Além disso, é importante realizar o manejo adequado dentro do sistema freestyle. As camas, elas devem estar sempre limpas, assim como os bebedouros e coxos. Para concluir a oferta de alimentos, deve ser proporcional à quantidade de nutrientes que o plantel necessita. Lembrando que essas vacas vão ficar confinadas 24 horas por dia. Então, nós podemos falar algumas vantagens do sistema de confinamento freestyle. A principal vantagem hoje desse sistema é o conforto animal. Como esse sistema permite um melhor controle térmico, protegendo o animal contra raios solares e outras condições climáticas externas, as vacas leiteiras sofrem menos com estresse e outras doenças. Além disso, os animais têm mais saúde, pois o produtor tem a possibilidade de oferecer comida de qualidade. Sendo assim, mesmo em tempos de seca, essas vacas vão poder ter acesso à alimentação de qualidade. Assim, a produção de leite dificilmente será afetada de forma negativa. Também podemos falar outras vantagens como o custo operacional econômico,
a mecanização fácil, a flexibilidade de controle, o exercício regular dos animais. Ademais, esse tipo de confinamento permite a criação de animais em climas onde isso não seria possível. Por exemplo, a vaca holandesa é bastante conhecida por sua altíssima capacidade de produção leiteira e grande lucratividade. Contudo, essa raça ela não se adapta a regiões de clima muito quentes e com grande incidência solar. Assim como o freestyle protege animais do sol e permite o controle de temperatura, é possível criar a vaca holandesa em praticamente qualquer lugar do país. De fato, o sistema de confinamento freestyle é uma excelente forma de aumentar a produtividade e, consequentemente, a lucratividade da produção, ao mesmo tempo que garante o conforto das vacas. Então, como vimos, o sistema de confinamento freestyle tem como maior objetivo promover o bem-estar dos animais. Então, quando os animais estão confortáveis e saudáveis, eles tendem a produzir mais leite. Hoje, o sistema de confinamento freestyle é um dos mais utilizados no mundo. Obrigada! Olá, meu nome é Bruna, eu sou estudante do curso de Medicina Veterinária e eu vou conversar um pouquinho sobre as esterqueiras na fazenda de gado de leite. No trabalho diário nas propriedades, muitos produtores enfrentam uma dificuldade após a limpeza dos currais, estábulos e salas de ordenha. E a questão é o que fazer com esses dejetos líquidos que saem desses ambientes. Esses dejetos nada mais é que uma mistura de urina, fezes e água, com a limpeza. E esses dejetos eles possuem nutrientes, mas quando não são tratados e lançados no meio ambiente de qualquer forma, se tornam um potencial poluidor das águas e do solo também. E com a fermentação nas esterqueiras, o poder poluidor desses dejetos é reduzido, possibilitando assim o seu aproveitamento como fertilizantes em lavouras e pastagens. Além do benefício ambiental da construção das esterqueiras, aliada ao uso da fertirrigação, também tem um impacto econômico na propriedade. Os produtores eles podem reduzir os custos em adubos químicos, além da mão de obra ficar muito mais fácil na fertirrigação. Então, o que é uma esterqueira? Esterqueira é um tanque escavado impermeável para uso da fermentação dos dejetos. Essa impermeabilização deve ser preferencialmente ser feita com geomembrana, que é uma manta de espessura e material adequado para impedir que os dejetos depositados na esterqueira infiltrem e contaminem o solo. Mas no caso de o produtor tenha disponibilidade de um material, ela também pode ser feita de alvenaria para reduzir os custos. Mas o importante é sempre que ela tenha uma boa impermeabilização do solo. A construção da esterqueira tem início com a escavação do terreno e o tamanho da estrutura depende da área disponível na propriedade para dar andamento à construção. A profundidade ela não deve ultrapassar mais que 3 metros para que os resíduos eles se degradem com mais facilidade. E para conduzir o líquido da esterqueira tem que ser com uma gravidade em canos que devem apresentar mais ou menos uns 2% de declive. E ao receber esses resíduos, o material grosseiro deve ser retirado com uma tela e colocado na esterqueira. Caso contrário, poderão surgir alguns problemas, como bombas desgastadas por esforços, canos entupidos e parte do volume da estrutura ocupada por pedriscos e galhos. A recomendação básica em relação à distância entre a sala de ordenha e a esterqueira é que ambas estejam afastadas pelo menos 25 metros uma da outra. Ao longo do perfil da esterqueira se pode distribuir 3 zonas diferentes. A zona mais profunda com alto teor de fósforo. Acima dessa zona há uma camada de lodo que nunca deve ser retirada em sua totalidade, pois ele é um material que mais contribui para o processo de degradação da matéria orgânica. A retirada parcial pode ser feita, pois o lodo é um material rico em nutrientes
essa retirada parcial facilita o manejo da esterqueira, evitando o assoreamento da estrutura. A última zona é formada pelo líquido superficial. Tem baixo teor de sódio e moderada concentração de nutrientes. O volume da esterqueira deve ser o suficiente para o armazenamento dos dejetos produzidos pelos animais da propriedade. Mais o lodo acumulado no fundo, algum escorrimento superficial, o volume precipitado menos o evaporado e o volume da chuva intensa, num curto período de tempo de 24 horas. A esterqueira pode ser dimensionada usando uma fórmula simples, que é o volume da esterqueira em metros cúbicos, né? Mas o tempo de armazenamento, que é de 30 dias ou um pouco para mais. O fator depende também do sistema de desvio de água e de chuva, né? Por exemplo, 40 vacas em lactação, que são ordenhadas 2 vezes ao dia, multiplicada pela produção de dejetos da vaca, que é mais ou menos 50 litros por dia, que vai dar igual a 2 metros cúbicos. Logo, o volume da esterqueira, que são 30 dias de tempo, vezes os 2 metros cúbicos, mais o fator, que é o fator da chuva ou água, que é 0,1, que daí vai dar em torno de 60 metros cúbicos do volume da esterqueira. E a esterqueira bem dimensionada trará vantagens ao produtor, como tranquilidade por saber que a propriedade maneja de forma correta os dejetos e resíduos, flexibilidade no uso dos resíduos como fertilizantes, você determina o melhor momento para aplicar também, a utilização mais eficaz de nutrientes e a água presente dos dejetos. Oi, eu sou a Bruna e eu vou falar sobre digestor. O digestor é utilizado para acelerar a decomposição da matéria orgânica através da ausência do oxigênio. Ou seja, sem o oxigênio, então, as bactérias anaeróbicas elas acabam decompondo toda a matéria orgânica que está ali presente no ambiente. E esse processo ele ocorre através da fermentação. Então, os resíduos utilizados eles podem ser de origem vegetal, animal ou industrial, sendo fezes, os restos do lixo doméstico, esterco, folhas. Para o biodigestor ele ter um funcionamento satisfatório, ele tem que ser abastecido com água e matéria orgânica, sendo que 25% do conteúdo deve ser matéria orgânica e 75% água. Além disso, 25% também do total ali do biodigestor deve ser destinado ao gás que vai ser gerado. Ou seja, quando for abastecer vai ficar vazio essa parte ali, mas depois vai ser completo com o gás. Então, neste processo são gerados 2 subprodutos, sendo eles o biogás e o biofertilizante. O biogás ele vai se acumular na parte superior do biodigestor e a extração dele se dá através de tubulação específica. Este biogás é uma energia renovável, uma energia elétrica ou térmica, e ela pode ser usada para abastecimento elétrico da casa, tipo para acender uma luz, para um forno. E o biofertilizante ele é resultante do resíduo que fica no biodigestor depois do processo. Pode ser usado em hortas, plantações no geral, né? E ele é rico em humus e nutrientes. Portanto, o biodigestor é uma boa alternativa para aquele produtor que busca ser autossustentável, visto que as fezes de seus animais receberão um destino adequado e ele ainda terá, então, a produção ali de energia e de um biofertilizante. Muito obrigada!